Então, estamos ao vivo. Leitura do Srimad Bhagavatam. Isso, o Rio de Janeiro está ao vivo. Apareceu aqui no celular. Jaya, Hare Krishna, todas as glórias Srila Prabhupada, todas as glórias Shri Shri Guru Goranga, e vamos dar prosseguimento à leitura do Srimad Bhagavatam. Jayorada Madhava está sem áudio. Pelo amor de Deus. Está sem áudio. O que eu posso fazer? Não tenho a menor ideia. Né? Não faço a menor ideia. O áudio deve voltar. Sim é o quê? Sim. Não escuto nada. Ih! Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu escuto. Hare Krishna. E agora? Tem som agora? Bhakta Fábio. Tem som agora? Jayorada Madhava Kunjamihari Gopi Janavalava Girivaradari Jaya Gopi Janavalava Yashodanandana Raja Janaranjana. Não, é no Instagram. Não é no Facebook. Hã? Põe no Instagram aí. Yashodanandana Raja Janaranjana Yamuna Tira. Agora sim. Bhakta Fábio falou que agora sim. Jamuna Tira Vanachar Jamuna Tira Vanachari Jayorada Madhava Kunjabihari Jayorada Madhava Gopi Janavalava Girivaradari Gopi Janavalava Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachar Yamuna Tira Vanachari Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyapari Pashatya Deshatari Maja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gora Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gora Hari Bo Nitai Gora Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gora Hari Bo Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Ki Jai Jai Vishnu Pada Paramahansa Parivra Jakacharya Stotarasata Sri Srimad Sua Divina Graça Adhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Jai Nityananda Pravishnu Vishnu Para Paramahansa Parivra Jakacharya Stotarasata Sri Srimad Sua Divina Graça Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura Maharaj Ki Jai Jai Nityananda Pravishnu Vishnu Para Paramahansa Parivra Jakacharya Stotarasata Sri Srimad Sua Divina Graça Srila Gorakshora Maharaj Babaji Ki Jai Jayo Nitya Lila Pravishnu Vishnu Para Paramahansa Parivradikacharya Stotarasata Sri Srimad Sua Divina Graça Satitananda Maharaj Srila Bhaktivedanta Thakura Ki Jaya Jayo Nitya Lila Pravishnu Vishnu Para Paramahansa Parivradikacharya Stotarasata Sri Srimad Sua Divina Graça Jagannatha Maharaj Babaji Ki Jai Shri Rupa Shri Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Ki Jai Gaura Premarandi Hari 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 Wo Samavita Bhakta Vrinda Ki Jaya Todas as glórias aos devotos reunidos Hare Krishna Todas as glórias aos devotos reunidos Hare Krishna
Todas as glórias aos devotos reunidos. Hare Krishna. Todas as glórias a Shri Shri Guru e Goranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Tristaya Bhutale. Srimati Ridananda Goswami Tidamine. Namaste Guru Hasaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Siddhanta Nasine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tidamine. Namaste Saraswati Devi Goravari Pracharine. Nirvishesha Shunyavadi Paschatari Chatarine. Ok. Então, Srimad Bhagavatam Ki Jaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o próprio meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. Anara Narayanarishi, o ser humano mais elevado, ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o autor e organizador dos Vedas. Srila Prabhupada, o propagador do Srimad Bhagavatam. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttamaśloka Charitam Chakara Bhagavam Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swastyayanam Maha. Esse Srimad Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Vyasadeva, a encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Então, o Srimad Bhagavatam é a encarnação literária de Deus. Ele destina-se ao bem último de todos os seres. Não é só os seres humanos. Bem último de todos os seres. Seres humanos, semideuses, animais, seres aquáticos, seres vegetais, seres unicelulares, que a vibração do Srimad Bhagavatam, como é o próprio Deus, é absoluta. Então não está limitada aos limites das leis fenomenais, a relatividade e a dualidade deste mundo. Transcende todos os limites possíveis e impossíveis. Krishne Swadhamopagate Dharma Gyanadibisaha Kalo Nasta Drishaumesha Puranarko Dunoditaha. O Srimad Bhagavatam é tão brilhante como o sol e surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento e etc. As pessoas que perderam a sua visão, a visão do Senhor Krishna, iluminar-se-ão nesta era de Kali pelo Srimad Bhagavatam. Iluminar-se-ão com este Bhagavata Purana. Então, só nesses 3 versos, né, nós já temos uma compreensão, uma informação da importância, do poder, né, do Srimad Bhagavatam. Né? Então, quer dizer, nós não estamos assim desperdiçando o nosso tempo ouvindo o Srimad Bhagavatam. Nós estamos entrando na imortalidade.
Né? Nós estamos, sim, atraindo, né, a imortalidade, entrando na realidade, saindo da ilusão, que se caracteriza por transitoriedade, né, temporariedade, condições perecíveis, né, e entrando no imperecível, no eterno, no imutável. Isso é o poder do Srimad Bhagavatam. Logo, estamos resgatando a nossa consciência pura e original. Isso é ouvir o Srimad Bhagavatam. Então vamos lá, sem mais. Ué, o que está acontecendo aqui? Cadê o verso? Cadê o shloka em sânscrito? Que eu não estou vendo. Ah, tá aqui. Não. Ué, que coisa doida. 38. Então, 38. E aí? Tá aqui. Tasmin alupta mahima priya. Não dá. Tasmin alupta mahima priya. Não, não dá. Tasmin alupta mahima priyaya nurakto vidyadharibhi upatirna. Também não dá. Tasmin alupta mahima priyaya nurakto vidyadharibhi upatirna vapurvimane bharaja utikacha kumunganavam apichas tarabhi avrita ivodupati nabhastha. Tasmin, naquela, alupta, não perdida, mahima, glória, priyaya, com sua amada consorte, anurakta, apegado, vidyadhari bhihi, pelas garotas Gandharvas, upatirna, assistida por Vapuru, sua pessoa, Vimane, sobre o aeroplano, Bharaja, ele brilhava, não, né? Babraja, ele brilhava, Utikacha, aberto, Kumut, Ganavam, a lua, que é seguida por fileiras de lírios, Apitya, muito encantador, Tarabihi, por estrelas, Avritaha, cercada, Iva, como Udupatihi, a lua, a principal das estrelas, Nabhastaha, no céu. Tradução. Embora aparentemente apegado à sua amada consorte, enquanto essa era servida pelas garotas Gandharvas, o sábio não perdeu sua glória, que era o domínio de si mesmo.
Na mansão aérea, Kardama Muni, com sua consorte, reluziam tão encantadoramente como a lua em meio às estrelas no céu, o que faz com que fileiras de lírios abram-se nos lagos à noite. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. A mansão estava no céu. E por isso, a comparação com a lua cheia e as estrelas é muito belamente composta neste verso. Kardama Muni parecia a lua cheia, e as garotas que cercavam sua esposa, Devahuti, pareciam estrelas. Numa noite de lua cheia, as estrelas e a lua juntas formam uma bela constelação. Analogamente, naquela mansão aérea no céu, Kardama Muni, com sua bela esposa e as donzelas que os cercavam, pareciam a lua e as estrelas numa noite de lua cheia. Verso 39. Tenasta lokapa. Deixa eu ver se na métrica do Brahma Samhita. Tenasta lokapa vihara kulachalendra. Tenasta lokapa vihara kulachalendra. Dronishwananga sakha maruta saubhagasu. Siddhai nutodhyu dhuni patashishwaswanasu. Reme tiram dhanavadau lalannavaruti. É a métrica do Brahma Samhita. Tena, por aquele aeroplano. Astalokapa, as deidades predominantes dos 8 planetas celestiais. Vihara, os jardins aprazíveis. Kula Achala Indra, o rei das montanhas. Meru. Drunishu, nos vales. Ananga, de paixão. Sakha, os companheiros. Maruta, com brisas. Saubhagasu, belas. Siddhaya e Ri, pelos Siddhas, Nutaha, sendo louvado. Diudhuni, do Ganges. Pata, da queda. Shiva Swanasu, vibrando com os sons auspiciosos. Reme, ele desfrutou. Tiram, por longo tempo. Dhanadavat, como coveira. Lalana, por donzelas. Varuti, cercado. Tá. Tradução. Naquela mansão aérea, ele viajou para os vales aprazíveis do Monte Meru, que se tornavam mais belos pelas frescas, suaves e fragantes brisas que estimulavam a paixão. Nesses vales, Kuvera, o tesoureiro dos deuses, cercado por belas mulheres e louvado pelos Siddhas, geralmente desfrutava de prazeres. Kardama Muni, também cercado pelas lindas donzelas e sua esposa, foi até lá e desfrutou por muitos e muitos anos.
Então a mansão viajou para os vales aprazíveis do Monte Mero, é um monte celestial, Monte Mero, uma montanha celestial, onde o próprio Kuvera, né, o tesoureiro dos semideuses, né, Kuvera, ele é possuidor de um tesouro místico, no qual, né, tem uma passagem nos Passatempos de Cristo, no 10º canto, em que Kuvera, né, ele contribui com esse tesouro místico, né, junto com outros semideuses que fizeram oferendas, né, ofereceram como oferenda ao Senhor Krishna. E uma dessas oferendas de vários semideuses, né, cada um ofereceu um artefato celestial. Kuvera ofereceu um tesouro místico. Você pode imaginar um tesouro místico? Pois é nesse nível. Então, nesses vales, Kuvera, que é o tesoureiro dos semideuses, estava cercado por belas mulheres e louvado pelos Siddhas. Essas belas mulheres, né, dentre elas, né, em sua maioria estão as apsaras. As apsaras é uma categoria de mulheres, né, assim, de beleza assim, indescritível. Sendo que Kardama Muni também foi até lá, né, nos vales aprazíveis do Monte Mero, acompanhado por lindas donzelas, que também eram Gandharvas, né, com sua esposa, e desfrutou por muitos e muitos anos. Interessante, né, que nós somos orientados desde o início de nossa vida espiritual. Deixa eu colocar esse. Isso aqui não está legal. Deixa eu ver se fica melhor aqui. Melhorou. Ah, melhorou. Nós somos orientados desde o início, desde o princípio da vida espiritual, de que nós estamos presos, estamos aprisionados no mundo material e sofremos as calamidades do mundo material devido ao desfrute do gozo dos objetos dos sentidos materiais. Então, somos orientados de que a libertação do cativeiro e do sofrimento, né, concomitante assim, evitar, a palavra é essa, né, nós devemos, né, assim, suspender, né, renunciar o desfrute do gozo dos sentidos, objetos do sentido, porque isso nos enreda. E isso nos envolve, nos emaranha nos três modos da natureza material e, consequentemente, do samsara. Nascimento, velhice, doença e morte. Nascimento, velhice, doença e morte. Nascimento, velhice, doença e morte. O gozo, o desfrute do gozo dos objetos dos sentidos materiais, tá, provoca toda essa calamidade. Então nós temos que suspender, renunciar esse desfrute. Tá? Mas aqui, Kardama Muni, também cercado
pelas lindas donzelas e sua esposa, foi até lá, né, os aprazíveis vales do Monte Mero, e desfrutou por muitos e muitos anos. Como é isso? Kardama Muni é um grande sábio. E o que significa sábio? O que representa o sábio? O sábio, ele representa um conhecedor da verdade absoluta. O conhecedor da causa de todas as causas. Isso é sábio. Né? E o contrário de sábio é o tolo, né? que deposita, que acredita, né? O tolo, ele inverte, é aquele que inverte os valores, né? Ele aceita o irreal como real, ele aceita o temporário como eterno, né? Então, esse é o tolo, né? E ele aceita o sofrimento como felicidade. Isso é o tolo. Tá? Então, Kardama Muni é um grande sábio. Eu botei o agasalho, agora estou sentindo calor. Mas está frio lá fora. Aqui dentro tem uma certa calefação. Então, Kardama Muni é um grande sábio. E não é só um sábio, ele é um grande sábio. Um Mahamuni. Mas isso pode ser esclarecido da seguinte maneira. Tá? Nós temos, no mundo material, na existência, em nossa existência, nós temos 4 metas. 4 metas. Quais são essas metas? Alguém pode escrever aí pelo menos uma meta? Vou esperar. Vou esperar enquanto eu continuo a leitura. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Então, existem 4 metas na existência, né, do mundo material. Quais são? Ninguém pode, assim, escapar delas. Todos nós estamos, né, em alguma dessas metas, realizando agora, neste momento, nós estamos ocupados em alguma dessas metas. Todo mundo, todo ser humano. Então, pelo menos umazinha, escreve aí. Alguém escreva aí. Significado de sua divina graça, Srila Prabhupada. Kuvera é um dos 8 semideuses encarregados das diferentes direções do universo. Diz-se que Indra se incube do lado leste do universo, onde está situado o planeta celestial ou o paraíso, onde os cristãos, né, e também, né, os muçulmanos, né, os maometanos, têm como meta, né, o paraíso. Da mesma forma, Agni se incumbe da porção sudeste do universo. Yama, o semideus que castiga os pecadores, incumbe-se da porção sul. Niriti encarrega-se da parte sudoeste do universo. Varuna, o semideus encabeçado das águas, incumbe-se da porção oeste. Vayu, que controla o ar e tem asas para viajar pelo ar, encarrega-se da parte noroeste do universo. E Kuvera, o tesoureiro dos semideuses, encarrega-se da parte norte do universo.
Todos esses semideuses obtêm prazer nos vales do Monte Mero, que está situado em alguma parte entre o Sol e a Terra. Na mansão aérea, Kardama Muni viajou pelas 8 direções controladas pelos diferentes semideuses acima descritos. E assim como os semideuses vão ao Monte Mero, ele, Kardama Muni, também foi até lá para gozar da vida. Olha aí, ó, gozar da vida. Mas nós somos orientados desde o comecinho da nossa vida espiritual que o desfrute, o gozo dos objetos dos sentidos, dos objetos materiais dos sentidos, é a causa de nosso cativeiro e sofrimento. Então, como é isso? Aqui, né, aqui nós estamos nos deparando com uma situação de grandes almas, né, gozando dos sentidos. Então, como é que é isso? Como é que fica? Estamos estamos numa contradição? Será? Quando alguém é cercado por jovens e belas mocinhas, o estímulo sexual torna-se naturalmente proeminente. Kardama Muni estava sexualmente estimulado. E ele desfrutou de sua esposa por muitos e muitos anos naquela parte do Monte Mero. Porém, sua prática sexual, olha aí, ó, tem um porém. Já entrou um porém aqui, ó. Já entrou, né, uma adversidade. Né? Porém, sua prática sexual foi louvada por muitíssimos siddhas. O que é um siddha? Siddha significa, né, seres perfeitos. Que a palavra siddha é perfeito. Né? Vem de siddhi, perfeição. Então, os siddhas são seres perfeitos, seres místicos, que eles são dotados, né, de todos os poderes místicos, todos os siddhas. Seres, então, porém, sua prática sexual foi louvada por muitíssimos siddhas, seres que alcançaram a perfeição, visto que se destinava, olha aí, ó, visto que se destinava a produzir boa progenie para o bem dos afazeres universais. Aí é que está, aí está a resposta. Né? O gozo dos sentidos em si não é um problema, mas a intenção é que vai fazer a diferença. Né? É que vai fazer a diferença. Então, a intenção do gozo dos sentidos pelo gozo dos sentidos gera cativeiro, karma bandhanaha, cativeiro material. E a intenção do gozo dos sentidos no cumprimento de um dever, de uma causa divina, isso gera libertação, ascensão. Intenção. Vamos ver aqui se alguém... Aqui no pessoal do Instagram, eu não vi muita animação, não. Ninguém escreveu nada sobre as 4, nenhumazinha. Quais são as 4 metas? Ninguém sabe. Neste momento, todos nós estamos ocupados em pelo menos uma dessas 4 metas.
Não é possível que ninguém pode escrever umazinha no Instagram, Facebook. Quer ver como eu vou encontrar? Alguém que já escreveu pelo menos uma? Ou até mais? Ó, aqui, ó. 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 Sundaranga Devidasi. Dharma, Artha, Kama e Moksha. Olha, já botou as 4. Tá? Aí, ó, outra pegada aqui, ó. Facebook. Eu só falo Instagram, Instagram. O pessoal do Instagram tá desanimado. Então, as 4 metas materiais, tá? Dharma, Artha, Kama e Moksha. Né? Então, eu estava falando aqui que Kardama Muni, ele desfrutou muitos e muitos, mas desfrutar é um problema, é a problemática material. É o que nos mantém, né, numa atmosfera de calamidade, de miséria, sofrimento, medo da morte. É o desfrute, é os objetos dos sentidos. É perigoso. Perigoso. Mas Kardama Muni desfrutou durante muitos e muitos anos. Mas aí tem duas questões. Primeiro, a sua intenção de gerar progenie era para gerar boa progenie para o bem dos afazeres universais. Quem é que está fazendo isso? Gerando boa progenie para o bem dos afazeres universais. Quem é que está fazendo isso? Porque para fazer isso, a pessoa ela tem que ter ciência da ciência do Dharma. Da ciência do Dharma. E a ciência do Dharma requer sim, um conhecimento aprofundado. E para se ter um conhecimento aprofundado do Dharma, isso exige cultivo, um estudo, um cultivo de um estudo sistemático, regular, como uma yoga, como um vrata, um voto. Não se consegue assim, né, de forma simplória, não. Ter o conhecimento do Dharma, né? Sem o qual ninguém está assim qualificado para gerar boa progenie para o bem dos afazeres universais. Então, Kardama Muni, ele desfrutou, né? Além dele ter esse compromisso em gerar boa progenie para o bem dos afazeres universais, né? Ele desfrutou segundo o Dharma, segundo as 4 metas. Segundo as 4 metas. Dharma, Artha, Kama e Moksha. Ele seguiu o protocolo do manual da criação, dos Vedas. Então vamos lá, continuando. Por quê? Porque ele é um sábio, um grande sábio. E como um grande sábio, o que é um sábio? O sábio é aquele que tem conhecimento, que entende a causa de todas as causas. A suprema personalidade de Deus. E que existem no universo as leis de Deus.
E ele está ciente dessas leis. E ele respeita e observa essas leis. Isso faz muita diferença de um sábio para um tolo, que negligencia, que, não tá nem, que nem quer saber dessas leis, as leis divinas, as leis de Deus, nem quer saber, né? E assim, mete o pé na jaca, né? Assim, quebra todas fere, né, as leis universais, tá? E cria uma atmosfera caótica para si mesmo, né? Cultiva uma falsa identificação de si mesmo e dessa falsa identificação, né, tudo que ele faz é para alimentar e suprir essa falsa identificação. Então ele vive na ilusão da existência material. Nascimento, velhice, doença e morte. O sábio, né, qualquer um pode ser um sábio, não é que, né, não é que, puxa, né, eles são sábios, eles, né? Mas eu não, assim, eu sou uma pessoa comum, né? Eu nunca vou ser um sábio, não. Isso não é uma verdade. Todos nós podemos entrar na categoria de sábio aqui e agora. Aqui e agora, tá? Você decide. Está aqui, a sabedoria está aqui e agora. Está aqui e agora, a sabedoria, né? Então é tudo uma questão de cultivo. Cultivar de forma ininterrupta. Se debruçar nessa sabedoria, nessa ciência espiritual. Tá? Aí o resultado é bem-aventurança, libertação, consciência pura original. Imagina, né? Liberdade da ilusão, liberdade do caos, da existência material. E aí? Não tá bom, não? Então vale a pena se tornar um sábio. Tá? Hoje em dia, né, está disponível. Qualquer pessoa pode se tornar um sábio. Está disponível. Aqui e agora. Cantando os santos nomes. Tá? Por quê? Porque hoje nós podemos ter o luxo de ouvir, de receber o conhecimento, a sabedoria, a ciência espiritual dos acharyas, ou seja, as grandes autoridades, dos mestres espirituais de alto calibre, de alta potência, mestres espirituais numa corrente de sucessão discipular que vem da própria Suprema Personalidade de Deus. Preste atenção, nós temos hoje a oportunidade de receber a sabedoria, a ciência espiritual de mestres de alta potência que estão conectados com a Suprema Personalidade de Deus e cujo conhecimento foi adquirido da própria Suprema Personalidade de Deus. Sou uma pessoa tola, uma pessoa infantil, né? Assim, uma pessoa com dificuldade cognitiva, né? Não entende isso e perde essa preciosíssima oportunidade de se libertar de todo o caos, toda a miséria, toda a encrenca, toda a treta do mundo material, né?
Existe o teodrama, o drama da Suprema Personalidade de Deus, que está registrado nos Puranas, né? Srimad Bhagavatam e outros Puranas. Né? O Srimad Bhagavatam é o Amala Purana, é o Purana imaculado. É o Purana por excelência. Mas outros Puranas também, tem Vishnu Purana, né? Também registram, tem o Mahabharata, que também, né, trazem registro do teodrama, ou seja, né, o drama da Suprema Personalidade de Deus. Mas os tolos, né, os sábios, eles estão apegados a esse teodrama, a essa narrativa, né, que tem toda uma literatura estética, né, que nos envolve, que envolve o sábio. E assim nós somos elevados, né? Sim, é como beber, ouvir essas narrativas transcendentais é como beber o néctar transcendental, o soma transcendental, o Varuni, né, do Senhor Balarama, que Balarama tanto aprecia, né? Varuni. Então ouvir, né, esse Shravana Kirtana, esse ouvir e cantar, é como beber o Varuni do Senhor Balarama, Senhor Sankarsana. Isso é o sábio ele sente prazer nisso, né? O sábio é como um cisne, né, que só vive em lagos cristalinos. Agora, o tolo é como um corvo, né, que só vive em lixos, né, e come carniça, né? É o corvo que se atrai em lugares sujos. Isso é o, aí né, é, é o drama mundano, né? O drama profano. Né? Nós temos o teodrama e temos o drama profano, né? Que é o drama do corvo, do tolo. Né? O sábio é como uma abelha, ele só se atrai ao néctar. Né? O sábio está sempre atraído pelo néctar, do Varuni, das narrativas transcendentais, dos passatempos da Suprema Personalidade de Deus. O tolo é como uma mosca, né, que se atrai a feridas. Né? Então, vive criticando e ofendendo o outro, né, apontando o dedo para o outro, enquanto ele tem, né, 4 dedos apontados para ele. Ó. 1, 2, 3, 4. O tempo que está perdendo, apontando, criticando o outro, né? Ele tem 4 apontados para ele. Né? Isso é o tolo. Ele não, né? O tolo, ele, ao invés de ele olhar, né, a lua, não, ele olha o dedo que está apontando para a lua. Né? Isso é um tolo. Né? Em vez de ele olhar, né, o corpo celeste, sim, por excelência, né? A lua, a melhor de todas as estrelas. Ele olha o dedo que está apontando. Isso é o tolo. O tolo, né, ele está sempre invertendo os valores. Né, ao invés dele focar a sua atenção na realidade, ele foca a sua atenção na ilusão. Ao invés de ele focar a sua atenção, né, na felicidade, na bem-aventurança, ele foca no sofrimento, na miséria. A maioria das pessoas, né, elas focam a sua atenção naquilo que elas não desejam e não naquilo que elas desejam. Elas perdem a maior parte do tempo focadas naquilo que elas não desejam do que naquilo que elas desejam. Isso é o tolo. O sábio, ele vive 24 horas focados naquilo que ele deseja, né? E desdenha aquilo que ele não deseja. É indiferente.
Ele dá descarga, ele não está nem aí. Então, seguindo aqui, 40. Vaishram bhake surasane nandane pushpa bhadrake manase chaitraratyecha sare mera mayarata. Vaishram bhake, no jardim Vaishrambhaka, Surasane, em Surasana, Nandane, em Nandana, Pushpabhadrake, Pushpabhadrake, em Pushpabhadraka, Manasse, as margens do lago Manassa Sarovara. Chaitraratye, em Chaitraratya, Cha, Saha, ele, Reme, desfrutou, Ramaya, por sua esposa, Rataha, satisfeito. Tradução. Satisfeito por sua esposa, ele desfrutou naquela mansão aérea, não somente no Monte Mero, mas também em diferentes jardins conhecidos como Vaishrambhaka, Surasana, Nandana, Pushpabhadraka e Chaitraratya, e as margens do lago Manassa Sarovara. O 40 não tem significado. Então, terminei aqui a leitura dos versos. Omagyana timirandasya gyananjana shalakaya chakshurumilitam gyanatasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com o archote do conhecimento, e a ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Ridananda Goswami Tinamine Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavagi Paschata Deshatarine. Então, relendo aqui os versos do 38 ao 40. Embora aparentemente apegado à sua amada consorte, enquanto essa era servida pelas garotas Gandharvas, o sábio não perdeu sua glória, que era o domínio de si mesmo. Então, qual é a glória? Qual é a glória de uma pessoa? A glória de um homem, a glória de uma mulher é o domínio de si mesmo. Aquele que não tem o domínio de si mesmo é um desafortunado. É um desafortunado. É uma pessoa... É um miserável. Porque a maior miséria é o descontrole. O descontrole. A pessoa, ela sofre com ela mesma. Ela não tem o domínio de si mesma. Ela sofre com ela mesma. E se queremos ser sábios, né, nós temos que adotar a fórmula. Onde é que está? E qual é a fórmula? Essa fórmula se encontra no Upadeshamrita, de Rupa Goswami, que é o primeiro shloka do Upadeshamrita. Vacho vegam manasa krodha vegam, jihva vegam mudaropastha vegam, etam vegam yo vishahetadhira,
Pastam maprimam pritivim sashishya. Tá, essa é a fórmula. Entenderam? Todo mundo entendeu a fórmula? Hã? A fórmula é Vacho Vegam Manasa Krodha. Uma pessoa sóbria que é capaz de controlar o desejo da fala. Então, temos que ser capazes de controlar o desejo da fala. É dito que enquanto, né, um grupo de pessoas estão vestidas de fraque, né, até então, todos são tidos como nobres cavaleiros. Todos vestidos de fraque, né? Nobres cavaleiros. Sem dúvida alguma, né? Será? Mas no meio daqueles nobres cavaleiros tem um tolo. Mas até então, olhando, todos estão bem vestidos de fraque, então todos, até que se prove ao contrário, são nobres cavaleiros. E como se pode identificar um tolo quando ele fala? Quando ele fala, é um tolo. Aí ele se revela, ele é identificado pela fala. Né? Então, uma pessoa sóbria que seja capaz de tolerar o desejo da fala. Então, o primeiro passo para um sábio é controlar o desejo da fala. Pode ficar tagarelando, né? Desequilibrando o pranavayu, né? O vata, né? Se fala demais, você desestabiliza o vata, né? O pranavayu. E assim todas as desordens aparecem. A pessoa fica completamente, ela entra no caos. E tudo começa pela fala que desestabilizou o vata e que assim perturbou todo o seu pranavayu, né? E todas as demais bioenergias, os humores, né? Pita, kapha, tudo é desestabilizado como um efeito cascata. E tudo começa pela fala. Então, o primeiro passo, né, para o sábio aprendiz é controlar a fala. Então, uma pessoa sóbria que seja capaz de controlar a fala. Vacho Vegam Manasa, que seja capaz de controlar a mente. Manasa. As atividades mentais devem ser controladas. Uma mente a 1000 por hora é sofrimento. É sofrimento, né? É uma mente também que está sob efeito, né, do descontrole do vata. Os ares dentro do corpo estão desordenados. A mente está a 1000 por hora. Né? Então, Vacho Vegam Manasa Krodha Vegam. Krodha, né, tem que controlar, manter as ações da ira sob controle. Porque as ações da ira, né, são desastrosas. Né? As ações da ira são desastre, violência, agressão, morte. Né? Então tem que manter as ações da ira sob controle. Vacho Vegam Manasa Krodha Vegam Jihwa. Deve-se também controlar a língua. Ué, mas já não foi falado a fala? Não. Fala como se diz, é a função da língua, né, como um órgão de ação.
E a língua em si vem como função de paladar. Tá? Então aí, né, controlar a língua nesse sentido não comer demais, nem de menos, e não comer qualquer coisa. Comer qualquer coisa é complicado. Somos o que comemos. Imagina, se você come qualquer coisa, o teu corpo é qualquer coisa. Né? Então, controlar a língua é também um princípio fundamental para o sábio aprendiz. Controle da língua. Vacho vegão, manassá, crodá vegão, dirruá vegão, mudarô, pastá vegão, etão vegão, nho, mudarô, pastá vegão. Quer dizer, né, deve-se também, espera que está descarregando aqui, deve-se também controlar a língua, né? Já foi falado, estômago e órgãos genitais. Então, o sábio aprendiz, ele deve controlar a fala, a mente, a ira, a língua, estômago e órgãos genitais. Então, do contrário, sem o qual não há possibilidade de se desenvolver sabedoria. Tá? Sabedoria. Hedonismo e sabedoria são incompatíveis. Concupiscência e sabedoria são incompatíveis. Incompatíveis. Tá? Então, é necessário Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayodhita Janayati Ashuvairagyam Yanamcha Yada Haitukam. Então, aquele que presta serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, Vasudeva, adquire imediatamente conhecimento sem causa e desapego do mundo. Mas veja bem, né, para se adquirir conhecimento, deve-se desenvolver desapego. Apego e sabedoria são incompatíveis. Para se adquirir conhecimento sem causa, né, e esse conhecimento é dado por Krishna, tá? Para que Krishna ele conceda o conhecimento divino, a pessoa deve cultivar uma vida de desapego. Uma vida de domínio de si mesmo. Então, isso é o sábio Kardama Muni. Né? Embora aparentemente apegado à sua amada consorte, enquanto essa era servida pelas garotas Gandharvas, o sábio não perdeu sua glória, que era o domínio de si mesmo. Então, a glória de um indivíduo é o domínio de si mesmo. Na mansão aérea, Kardama Muni, com sua consorte, reluziam tão encantadoramente como a lua em meio às estrelas no céu, o que faz com que fileiras de lírios abram-se nos lagos à noite. Bonito, né? Essa estrutura poética, lírica. Verso 38, verso 39. Naquela mansão aérea, ele viajou para os vales aprazíveis do Monte Mero, que é um monte que fica entre, né, os planetas celestiais e o planeta, ou melhor, que fica entre o Sol e a Terra, que se tornavam mais belos pelas frescas, suaves e fragrantes brisas que estimulavam a paixão,
Então, os vales aprazíveis do Monte Mero, né, eram belos, frescos, suaves, fragrâncias, brisas e estimulavam a paixão. Nesses vales, Kuvera, o tesoureiro dos deuses, cercado por belas mulheres e louvado pelas Sidas, né, as apsaras, as donzelas que habitam, né, o planeta de Kuvera são as apsaras, né, que são assim uma categoria de mulheres cuja beleza é indescritível. Cercado por belas mulheres e louvado pelos Siddhas. Siddhas, né, que são seres perfeitos, geralmente desfruta de prazeres. Kuvera. Né? Mas Kardama Muni também, cercado pelas lindas donzelas e sua esposa, foi até lá e desfrutou por muitos e muitos anos. Mas como assim desfrutou? Como assim? Se nós, desde o início da nossa vida espiritual, somos orientados, somos alertados e advertidos, né, contra os riscos, as ameaças sombrias e malignas do gozo, do desfrute dos objetos materiais dos sentidos. E como é que Kardama Muni desfrutou muitos e muitos anos? Como é isso? Alguém pode me iluminar? Então, peraí. 39, né? 40. Satisfeito por sua esposa, ele desfrutou daquela mansão aérea, não somente no Monte Mero, mas também em diferentes jardins, conhecidos como Vaishrambhaka, Surasana, Nandana, Pushpa Bhadraka e Chaitraratya, e as margens do lago Manasa Sarovara. Esse lago Manasa Sarovara, né, é um lago assim de beleza inconcebível. Uma atmosfera celestial inconcebível. Assim, Manasa Sarovara. Né? É um lago que, né, embebece a mente. Manasa Sarovara. Né? Ele inebria a mente. Então, né, é uma vida de desfrute material. Mas Kardama Muni é um sábio. Né? E como todo sábio, o sábio é sempre muito sóbrio, né? Prudente, né? Prudente, conhecedor das leis, tudo aquilo que o tolo, né, assim, evita, né? Sim, rejeita. Tá? Sobriedade, o tolo se intoxica. Sobriedade, né? Prudência, o tolo é imprudente. Né? E conhecedor das leis universais. Né? Então, o tolo, ele não faz a menor ideia das leis universais e nem quer saber. E nem quer saber. Tem aquela pessoa, né, que não apresenta, né, o menor vestígio de domínio de si mesmo. É o sofredor. É o sofredor. Né? Qual é a expressão popular? Não, pô, fulano, né, o trabalhador é sofredor. Não é assim que se fala? Poxa, peraí, fulano é sofredor, pô, dá um desconto. Porque é trabalhador honesto, é sofredor. O cara está sofrendo. Ou seja,
está trabalhando honestamente para levar, né, o pão nosso de cada dia para a sua família. O cara é sofredor, pô. Vou dar um desconto aí. Sofredor, né? Porque está indo à luta. A luta. O mundo material é isso. É uma luta. É um sofrimento. Né? Por quê? Porque o tolo, ele não busca, ele não busca conhecer a causa de todas as causas. As leis que regem esse mundo. Existem leis. Assim como temos, né, já somos familiarizados com um sistema normativo, um sistema legislativo que rege a sociedade, as relações sociais, que se você tira as leis, se você tira esse mecanismo normativo, legislativo da sociedade, né, os tolos, eles se enforcam. É como dar corda ao tolo. Se você tira, né, o sistema legislativo, né, que é assim, que rege e controla, né, é um mecanismo de controle nas relações, né? Aí a sociedade vira um caos. Né? As pessoas elas não mais vão prestar respeito a nada. Né? Imagina, né, como fica o comércio, como fica o mercado, né, como fica, né, a comunicação, as relações, tudo vira um caos, tudo vira um desastre. Tudo porque tirou o sistema normativo, o sistema legislativo, as regras e regulações. Por que um sistema normativo? Um sistema legislativo? Né? Por quê? Porque o ser humano, para viver com outro ser humano, ele precisa de regras e regulações. É o tal do contrato social dos contratualistas. Né? Sim, eles se idealizaram, né, um momento antes e depois de um contrato social. Não um contrato social por escrito, mas um contrato social, né, assim, realizado na consideração. Olha, né, então, antes desse contrato social, né, se os contratualistas, os filósofos, né, sim, os pensadores idealizaram isso, né, que antes o homem ele era o lobo, né, do homem, era um lobo comendo um lobo, era o lobo do homem, o homem era o lobo do homem, né? Então era uma sociedade de chacais, né? De hienas, sim, né? Que se ou seja, sem as leis, antes da lei, antes do contrato social, né? As relações eram relações turbulentas, ameaçadoras. Tá? Então, o olhar de um para o outro era um olhar ameaçador. Né? Na primeira oportunidade, né? Na primeira oportunidade, o outro era mobilizado, subjugado. Né? Então, era uma relação de poder,
era uma relação que prevalecia, né, era a lei do mais forte. Era a lei do mais forte. Não tinha regras, não tinha um contrato de convivência, de boa convivência. Tá? Mas aí era muito estresse viver assim. Né? Até para os mais fortes, porque sempre tinha um mais forte. Então, mesmo os mais fortes, eles viviam estressados, em ansiedade, né? Eles tinham que estar sempre em alerta. Então, isso é muito estresse, está num nível, num grau de alerta, né, máximo. Imagina, não tinha um contrato de boa convivência. Né? Então, era um estresse para qualquer um. Até os mais fortes, não tinha ninguém escapava. Então, era uma vida, né, muito desgastante. Muito desgastante. Então, eles... Pô, peraí. Vamos fazer o seguinte? Olha só. Vamos fazer o seguinte. Aí começou, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu não vou te atacar, conquanto que você não me ataque. Eu não vou te atacar, você também não me ataca, e assim não precisamos temer um ou outro, né? E vamos, assim, viver de uma forma mais tranquila, sem tanto estresse, porque eu não preciso temer você, que você não vai me atacar e eu também não vou te atacar. Tá? Então, foi estabelecido um contrato social de boa convivência. Ninguém ataca ninguém, vamos nos respeitar. Que é essa lei do mais forte, né? Ela não traz paz de espírito para ninguém. Então é necessário, né, o ser humano, para ele conviver, para ele ter uma convivência, para ele se relacionar com outros seres humanos e também com, né, o seu entorno, não só seres humanos, é necessário regras e regulações. Regras e regulações. Leis. Leis. E vocês acreditam que o universo é desprovido de leis? O universo é uma... É assim um cenário de, assim, de extrema e complexa relações. Extrema e complexa relações. Muitas relações, muitos seres de diferentes níveis, graus de grandeza. É muita complexidade. São muitas relações, né? Então, aí existem leis. Existe a lei da relatividade, que permeia todo o universo. Né? Existem insetos que são gerados, vivem, trabalham, tem toda uma vida, vive toda uma vida, né? E morre antes de amanhecer o dia. Relatividade. Já o Sr. Brahma, um dia do Sr. Brahma equivale a mil vezes as 4 eras. 1000 vezes as 4 eras. Que dá 3 milhões... 4 milhões e 300... Não. É isso mesmo. Espera aí. É isso mesmo. 4 milhões e 300 mil na contagem celestial, na contagem do Senhor Brahma, na perspectiva do Senhor Brahma. Né? Isso é um dia de Brahma. Um dia. Olha o nível de relatividade. Né? Nós vivemos 100 aninhos. Né? Assim, 100 anos solares. Então, leis. Né? Todo o universo é permeado por leis. Né? Então, existe o tempo do átomo.
existe o tempo do Senhor Brahma, existe o tempo de um inseto, Indragopa, existe o tempo do Senhor Brahma. E o tempo de Krishna é o tempo eterno, Sanatana Dharma. Né? É o tempo de Sanatana, né? O tempo eterno. Então, existem leis. Né? E Kardama Muni, ele é um sábio, ele estava consciente disso. Né? Embora ele teve assim, muitos anos de desfrute, se ocupou de muitos anos de desfrute, mas ele é conhecedor das leis, conhecedor do sistema de Varnashrama Dharma, tá? Então ele estava obedecendo os critérios de Dharma, Artha, Kama e Moksha. Tá? Então, a vida humana, para ser bem sucedida, né, ela começa com Dharma. E o que é isso? Dharma são leis. A vida humana, ela começa observando, respeitando e observando as leis. Se você respeita, mas não observa, esse teu respeito, né, não vale de nada. Então, respeitando e observando as leis. Existem leis. Então, né, ou seja, temos que realizar determinadas cerimônias de purificação, desde o nascimento até a morte. Existem certas obrigações cerimoniais de purificação, né, e oferecimento, né, ao governo cósmico universal. Então, existe um governo universal, né, que administra a sociedade universal cósmica. Né? Administra o corpo universal cósmico. Porque o universo ele não é meramente um mecanismo, né, casual. Né? Então, existem causas e efeitos em vários níveis. Né? Então, existe um governo universal que é formado por pessoas, né, que têm poderes cognitivos, sim, de poderes cognitivos muito, muito acima da nossa capacidade, do que nós podemos conceber em termos de cognição, em termos de inteligência, né? Porque eles têm, né, a compreensão, eles atuam em todo o cosmos, em todo o universo. Né? Eles lidam com as leis universais. Então, é um nível de inteligência universal. Né? São pessoas que têm inteligência, que têm desejos, vontades, né? Têm sentimentos, que atuam, que se relacionam, têm intercâmbios, administram, que têm poderes místicos. Tá? Existem leis. E as cerimônias purificatórias, dentre elas, existem aquelas que são como tributos, que são, né, os tributos mesmo, né, os impostos a esse governo universal. Então, isso é Dharma. Isso é Dharma. Então, se a pessoa negligencia isso, a sua vida é um caos, é uma tragédia. Então, Dharma. Tá? Quando o Dharma é observado, é bem executado, o resultado é Artha, desenvolvimento econômico, prosperidade. Esse é o resultado. Prosperidade, desenvolvimento econômico. A pessoa se desenvolve, a pessoa prospera, né? A pessoa é abençoada, torna-se afortunado.
E aí ela cama, desfruta. É o caso de Kardama Muni. Ele já está nessa etapa, né? De cama, desfrute. Mas logo depois, na sequência dos fatos, ele se ilumina. Ele gera a suprema personalidade de Deus e se ilumina. Ele e ela, sua queridíssima esposa Devahuti. Tudo bem? Então, vou ficar por aqui. Marcelo Magalhães, esses prazeres que ele desfrutou eram materiais ou espirituais? Materiais. Materiais. Tá? Porque o cenário de Kardama Muni e Devahuti é dentro do mundo material, embora, né, eles estejam na atmosfera celestial, né, na atmosfera em regiões superiores, né? Mas eles pertencem a regiões superiores, né? Eles são gerados por semideuses, mas eles estão na Terra, mas eles viajaram as 8 direções do universo. Eles tiveram acesso a todas as regiões do universo, né? Seja ela inferior, intermediária e superior. Então, Otávio, Daniel, Ojasui, Alice, Lan, Domingo, peraí, fugiu aqui. Sundarang Devidasi, gratidão, mestre, por esta aula tão substanciosa em conhecimento transcendental. Jaya, muito obrigado. Shila Prabhupada, que Jaya. Alice, domingo não come grão, grão, mas misericórdia Krishna, salva as almas condicionadas. Domingo é Ekadashi. Bem lembrado, Alice. Não são grãos, porque olha só, gergelim também é grão, né? Sim, por exemplo, linhaça também é grão, né? Quinua também é grão. Não se come cereais nem leguminosas. Cereais e leguminosas. Porque tem alguns alimentos que são grãos, mas não estão na categoria de cereais nem leguminosas. Alegria ver tem novo, eu estava saudade sua, muito feliz, você voltou para casa, bem saúde, você vive muitos anos junto, gente, eu gosto muito de você. Muito obrigado, Alice, pelo carinho. Grande Locanata, Luiz Rocha, está disfarçado aqui de Luiz Rocha, é o Locanata, pessoal, é o Locanata. Sudarang Dharma Artha Kami Moksha. Mataji Chamasundra, a nossa dentista transcendental. Sérgio Azevedo, Hare Krishna. Fernanda Araújo. Sim, tem som e imagem. Haribol. E aqui minha querida esposa Chintamani Devidasi. Tem som no Facebook. É porque não tinha som no Instagram. Então, meus queridos facebookistas, vou me despedindo de vocês. E vamos ver aqui, pessoal do Instagram. Pessoal do Instagram, ninguém fez pergunta, não colocaram as metas. O pessoal não quer participar. Então, Bhakta Fábio foi o primeiro. Não, o primeiro foi a Luana Ju. Depois, Bhakta Fábio. Marcela. Assunção Oliveira. Não. Como é que é? Assunção Oliveira. Hare Krishna, Assunção. Failuri Shiragi. Sou.
Camila Simas. Vinícius Flores. Hare Krishna, Vinícius. Vinícius é assíduo. Tem que fazer pergunta, Vinícius. Participar. Coloca lá. Dharma, Karma, Moksha. As 4 metas. Tem que... Vida espiritual é entusiasmo. Né? Tá? Rupa Goswami lá. Leque da instrução. Né? Utsahana Istayad Hariya Tata Karma Pravartana. Entusiasmo, confiança e paciência. Entusiasmo. Pode ser assim, não. Isso aqui é vida material, ó. Desânimo é vida material. Entusiasmo, vida espiritual. Patal Maqui. Marcelo Vilar. Marcelo Vilar. Tista Das. Jogendra Gudiri. Reiva de Queixava. Rosiana Leite. Giridhari Das. Trans Bailarina. Maitri Yoga Terapia. Maitri Yoga Terapias. Pavaka Devidasi. Ashoki. Sônia Borges Físio. Rupi Naval. Ademas Alves Assíduo. Ademas. Silvia Nelopes. Silvia Nelopes. Atelier. Neia Bueno. Marci Fonseca. Luiz Moraes. Melomaniac. Barmixologue. Martinez. Wesley Guimassan. Daniel Marinho Ator. Maisa Luz. Nimai Hare. Roberta Carrara. Marco Spir. Barmixologue. Martinez. Jaya. Então, Jaya. Todas as glórias, Srila Prabhupada. Hare Krishna. Jai, Hare Krishna. Esse aqui está reclamando de porque varizes... Hare Krishna, Lokanata.